Se você não sabe nada sobre Curitiba, uma coisa que você realmente precisa saber é que o clima dessa cidade é um tanto esquizofrênico. No último domingo, tava fazendo 11 graus no meio da tarde e eu tava bem feliz usando o cachecol. Terça-feira, que foi ontem, tava fazendo 31 graus de tarde. Aí, hoje de manhã, hoje quarta-feira, tava muito quente, mas tava fechado. E daí agora, quarta-feira à tarde, o mundo está caindo. E se você duvida de mim, eu vou mostrar pra você. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, talvez vocês se lembrem que recentemente eu fiz um vídeo de indicação de livros escritos em primeira pessoa, mas que fossem obras de ficção, né? E eu tava lendo várias coisas na época que tinham narradores em primeira pessoa e tudo mais. E de algumas conversas nos comentários daquele vídeo e coisas que eu fiquei pensando, eu resolvi fazer esse vídeo com indicações ou de autobiografias, ou de livros de memória, ou de livros que de alguma forma sejam narrados em primeira pessoa, mas que não são ficções, são coisas voltadas para a verdade, assim, pro que de fato aconteceu, relatos, enfim. Eu não consegui escolher só 10, porque tem muita coisa até na minha estante, tem muita coisa legal, na realidade, sobre isso na minha estante. E, enfim, vamos lá. Bom, provavelmente a minha autobiografia favorita é essa daqui, que é O Mundo de Ontem, do Stefan Zweig. Esse aqui é um escritor austríaco, ele faleceu durante a Segunda Guerra Mundial, aqui no Brasil, em Petrópolis. E eu vou deixar o link pro vídeo que eu fiz sobre esse livro lá embaixo. Mas ele basicamente vai contar sobre a infância e a juventude dele na Viena pré-guerra e na Europa pré-guerra também, porque ele acaba conhecendo outras cidades, e como era a aura desse lugar e como era tudo muito bonito, muito criativo, e como isso foi se desfazendo, como essa sociedade foi mudando ao longo do tempo. Então, além de falar dele, ele fala muito sobre o espaço que ele tá e as percepções dele sobre essas mudanças e tudo mais. Eu acho que esse livro tem um começo incrível. Eu vou ler pra vocês. Nunca atribuí tanta importância a mim mesmo a ponto de ficar tentado a contar a outros as histórias da minha vida. Foi preciso acontecer muita coisa, infinitamente mais do que costuma ocorrer numa única geração em termos de eventos, catástrofes e provações, para que eu encontrasse a coragem de começar um livro cujo protagonista, ou melhor, centro, sou eu mesmo. Nada mais distante de mim do que me colocar em primeiro lugar, salvo como um palestrante que faz uma apresentação com dispositivos. O tempo fornece as imagens e eu me encarrego das palavras. E nem será tanto a minha trajetória que eu pretendo contar, e sim a de uma geração inteira. Nossa geração única, carregada de vicissitudes como poucas outras no curso da história. Cada um de nós, mesmo o menor e mais insignificante, foi revolvido no seu íntimo pelos abalos sísmicos quase ininterruptos de nossa terra europeia. E eu, entre inúmeros tantos, não consigo me atribuir outra primazia senão a de que, como austríaco, como judeu, como escritor, como humanista e pacifista, sempre estive justamente nos lugares onde esses abalos foram mais violentos. Eu acho que dá pra sentir o clima já, né, desse livro, assim. Ele é um livro muito pesado e muito bonito ao mesmo tempo. Recomendo demais. Se você não conhece nada do Stefan Zweig, é um ótimo começo também. Bom, outro livro que eu escolhi é o Eu Sou Malala, da Malala Yousafzai, eu não sei direito como fala o nome dela, com a ajuda da Cristina Lamb, que é uma jornalista que eu acho que ajuda ela a colocar tudo no papel. A Malala é uma menina super nova que, aqui ó, vamos usar a frase do livro, defendeu o direito à educação e foi baleada pelo Talibã. Enfim, a história dessa menina que, apesar de super jovem, já viveu muita coisa e defende muita coisa. E, enfim, eu acho que é um livro super legal. É um livro super legal para dar para meninas jovens de presente, ou meninos jovens de presente, enfim, jovens. É como ela
querendo apenas estudar e defendendo o seu direito de estudar, disse tanto e incomodou tanta gente. E ela contando como foi essa vida e como foram esses acontecimentos. É muito legal. Bom, outro livro de memória que eu gosto muito, eu acho muito interessante, é o A Hora Eterna do Crepúsculo, do Richard Seaver. O Richard era editor de livros. O subtítulo desse livro é Paris nos anos 1950, Nova York nos anos 1960, Memórias da Era de Ouro da publicação de livros. Ele foi passar um tempo na França e lá que ele começou a editar livros e trabalhar com isso, encontrar autores, e ele acabou trazendo essa profissão quando ele voltou para os Estados Unidos. E é muito legal, ele vai falar sobre o começo de publicação de vários autores, como Beckett. Ele foi responsável pela publicação de parte da obra do Beckett. É um livro muito legal, principalmente pra gente que gosta muito de livros e de escritores e tudo isso. É muito legal ler sobre esse mundo. E em formato de livro, né, inclusive, assim, eu acho isso muito divertido. Bom, um livro que eu já indiquei várias vezes aqui no canal, que vocês já devem estar cansados de ouvir falar sobre, é o Lendo Lolita Inteirando, da Zarna Fisi. Esse aqui é um relato, então não sei se chega a ser um livro de memórias, mas... Bom, o subtítulo é Memórias de uma Resistência Literária. Na realidade, a Zara vai contar uma experiência que ela teve depois que ela foi proibida de ter a disciplina de literatura na faculdade que ela dava aula, por motivos religiosos, políticos. Ela começou a fazer um clube de leitura na casa dela e ensinar as coisas que ela ensinaria do mesmo jeito. E ela vai contar como foi, como apesar de ser uma ação muito pequena, ainda assim é uma ação de resistência e tudo mais. Vale muito a pena esse livro, gente. Outra indicação para quem gosta muito de livros, que nem a gente. Bom, esse aqui é um autor que eu acho que nem todo mundo gosta, mas eu gosto, então vamos lá. Eu queria indicar Últimas Palavras, do Christopher Hitchens. Christopher Hitchens é inglês e eu não sei exatamente como definir ele. Ele era escritor e opinava, era jornalista, tinha colunas. Aqui diz um dos intelectuais mais influentes e controversos. E, enfim, no final da vida dele ele teve câncer e nesse livro ele vai falar sobre o câncer e como é você já meio que saber no estado que ele estava, no câncer que ele estava e, enfim, com os tratamentos disponíveis ele meio que já sabia que ele provavelmente morreria. E como é essa sensação, como é se confrontar com as suas ideias da vida inteira, no final da sua vida e tudo mais. É um livro bastante triste, mas bonito. E ele continua sendo muito inteligente, continua tentando as opiniões polêmicas e fortes de sempre. Então é outro livro do Christopher Hitchens, né? Também é um livro bem legal e é super curtinho, né? Aquele tipo de livro que acaba do nada. Bom, um outro livro que eu já falei várias vezes aqui no canal também é o Sua Voz Dentro de Mim, da Emma Forrest. Esse aqui é um livro simples, ele pode parecer muito bobinho do ponto de vista de muitas pessoas, mas vai contar a história da Emma, que sofre de depressão, e vai contar a história dela como analista, como foi o tratamento, como ela finalmente conseguiu se acalmar, e enfim, o que ela pensa e como essa figura do analista ficou com ela. Ele na realidade é um psiquiatra, desculpa o uso errado da palavra, gente. Mas, enfim, ela vai contar um pouco sobre essa relação. E é um livro que conversa e dialoga comigo de uma maneira especial. Eu não sei se ele vai ter essa relação com todo mundo, mas ela é uma menina normal, assim, que trabalha com mídia, escreve, faz roteiros, é jornalista. E ela até transita, talvez, por alguns meios de pessoas mais famosas e tal. Mas enfim, eu gosto porque ela é uma pessoa normal e ela me parece muito sincera nesse livro. Bom, gente, eu queria indicar 3 quadrinhos que vão nessa linha. 2 eu acho que são bem clichês e que já apareceram algumas vezes aqui no canal. Um deles é o Persépolis, da Marjane Satrapi. A Marjane é do Irã e ela vai contar da infância, mas principalmente a adolescência dela. E como foi essa questão pessoal
pareada com a questão política, né? Como foram as revoltas que teve no país e as mudanças políticas e tudo mais. Então, como foi ela se desenvolver como pessoa nesse aspecto. É muito legal pra gente ver como é o desenvolvimento de uma pessoa e como é o ponto de vista individual que existe dentro dessas mudanças políticas e como essa situação macro afeta a vida das pessoas e tudo mais. É bem legal, eu gosto muito. Se você é do tipo que nunca leu o quadrinho, acha que é besteira, não sei o que, eu acho que esse aqui é um ótimo quadrinho pra você dar uma chance. Indo para um outro tipo que é bem mais individual e mais intimista, eu gosto muito do Fun Home, da Alison Bechdel. Vai contar um pouco sobre a adolescência dela, a relação dela com a família e a questão de sexualidade dela, como que ela se descobre, como que ela se desenvolve como pessoa e tudo mais. É um quadrinho muito bonito, ela discute questões bem mais individuais, sim, não vai para um âmbito mais político, social, tal, né? É uma questão bem dela e de conhecidos dela, mas também é um bonito e talvez também tenha esse diálogo maior comigo. E esse aqui é o quadrinho mais recente na minha vida, mas que também vai para esse sentido autobiográfico, que é o Pílulas Azuis, do Frederick Peters. Vai contar a história do próprio Frederick, como que ele conheceu e começou a namorar a mulher dele, que é a Katie. Isso mesmo. Ela já tinha um filhinho quando eles começaram a se relacionar, então fala bastante sobre o filhinho. E a questão do quadrinho, que talvez seja um pouco diferente, é que tanto a Katie quanto o filho tem AIDS e o Frederick não. Então, além da história de amor, eles também falam bastante sobre isso e como que é essa questão. Muito legal, esse quadrinho é muito bonito, muito sensível. Bom, gente, como eu achei bastante coisa na minha estante, eu vou continuar falando. Aqui eu tenho 3 tipos de livros de memória, ou livros autobiográficos, que são um pouco diferentes dos tipos que eu falei até agora. Um dos tipos são os diários, né? Que é um tipo que a pessoa escreve, mas ela não escreve necessariamente para expor, né? Ela talvez na hora de escrever não tenha em mente que isso vai ser lido por outras pessoas. Bom, aqui eu tô com os 2 diários da Susan Sontag, o primeiro que já foi publicado aqui no Brasil, que é de 1947 e 1963, e o segundo não saiu aqui ainda, que é o de 1964 a 1980, e ainda vai sair mais um. São livros incríveis, gente. Ela é muito interessante conhecer ela pelos diários, ver as anotações que ela faz, as listas de livro que ela quer ler e esse tipo de coisa. É muito legal. E eu recomendo bastante. Eu acho mais interessante ler esses livros lendo alguma obra dela também. Talvez só eles isolados não façam tanto sentido, mas pode pegar logo no comecinho, assim, que bem tranquilo para conhecê-la. Outro gênero que eu acho legal são entrevistas. Aí eu peguei esse daqui, que é a entrevista completa para o Rolling Stone, da Susan Sontag. Eu falei recentemente sobre esse livro também. Aliás, gente, vários dos livros têm ou vídeos ou textos, e daí eu vou deixar os links ali embaixo, caso você queira saber mais. Mas, assim, ainda que a pessoa fale muito sobre si mesma e fale muito sobre as suas ideias, ela vai fazer isso de maneira direcionada pelo entrevistador e não de uma maneira tão espontânea quanto seria se a própria pessoa estivesse dizendo. Mas ainda assim, é um gênero que você fala sobre si mesmo e sobre as suas experiências, né? Esse livro também é bem legal. E tem um outro tipo, que é um livro de memórias, mas que é um tipo de memórias que uma pessoa escreve não sobre si mesma, mas sobre outra pessoa. Nesse caso, ainda dentro do tema Susan Sontag, tem esse aqui, que é um livro que o filho dela escreveu sobre ela e os últimos anos de vida dela, como foi o último câncer que ela teve, o último tratamento e tal. Esse aqui é um livro que eu nunca terminei, gente, vou ser bem sincera, porque eu nunca consigo ir muito longe. Eu acho ele muito triste, muito pesado,
Mas eu acho que é porque eu tenho uma relação afetiva com ela muito grande, né? Então isso acaba me incomodando demais, mas eu quero terminar ele um dia. Enfim, eu acho esse tipo de memória também interessante. Agora eu queria perguntar pra vocês ainda uma coisa. Eu peguei porque eu gosto muito dos livros, que são os livros do Karl Ove Knausgaard. Então tem o A Morte do Pai, o Um Outro Amor e o A Ilha da Infância. Eu queria saber de vocês, quem já leu, mesmo que seja só um deles, não precisa ser os 3, mas quem já leu, vocês consideram esses livros de memória? Porque na realidade, assim, ele escreveu a vida dele, só que depois ele teve que mudar muito por questões de disposição das pessoas, né? Todo mundo ainda tá vivo, e as pessoas não queriam ter parte da sua vida exposta porque o cara resolveu contar a vida dele e tal. E eu fiquei pensando, quando eu tava separando os livros, se isso aqui é considerado um livro de memória ou não. Aí eu fui ver na ficha catalográfica e diz assim, o 1 é literatura norueguesa, o 2 é romance autobiográfico. Então, romance autobiográfico, não sei se isso explica, mas enfim, eu acho que são livros legais, de qualquer forma. Eu falo mais sobre eles em outros vídeos, então eu vou deixar os links ali embaixo para não ficar repetindo coisas que eu já falei aqui no canal. Mas eu gosto muito deles, vocês sabem disso. Por fim, tá acabando esse mar de indicações. Cartas, né, gente? Cartas são um gênero super pessoal, né? Super não autobiográfico no sentido de contar a sua vida inteira e tal, mas são modelos que deixam transparecer muito o autor, né? Então eu peguei o Letters of Note, que saiu aqui como Cartas Extraordinárias pela companhia. Vai ter continuação, vai ter outro livro, e o mesmo pesquisador que fez esse livro fez também o Lists of Note. Então são, ao invés de cartas, listas. Sou louca pra comprar ele também. É muito legal, eu acho um jeito muito interessante de conhecer várias personalidades diferentes, e esse livro é incrível. Bom, pessoal, esse vídeo já tá gigante, né? Eu tenho mais uma pilha pra mostrar e eu queria também perguntar outra coisa pra vocês. Porque a outra pilha que eu tenho pra mostrar são coisas que eu ainda não li. E eu queria saber se vocês têm interesse, quando eu faço esses vídeos de indicação, que eu mostre também o que eu já tenho daquele assunto, daquele tema, daquele gênero, que eu quero ler, mas que eu ainda não li. Enfim, eu vou mostrar pra vocês, pra vocês verem. E daí vocês me dizem se eu continuo fazendo isso nos próximos vídeos ou não. Eu separei Eu Fico Besta Quando Me Entendem, que é de entrevistas da Hilda Hilst. É um livro bem bonito por dentro. E, de novo, aquilo que a gente já falou das entrevistas da Susan Sontag, né? Como, apesar de ser direcionado, eu acho que fala muito sobre a pessoa. Tem esse aqui, que é um livro lindo também, que é o A Kiss Before You Go, do Danny Gregory, que é um livro ilustrado, que ele vai contar sobre a morte da esposa dele. Eu acho lindo. E eu meio que acho que ele vai ser incrível em termos de leitura, além de ser lindo visualmente, daí eu fico guardando ele pra depois, sabe? Um livro que eu tenho muita vontade de ler também é O Que Amar Quer Dizer, do Mathieu Lindon. Ele vai falar sobre a relação que ele teve com o Foucault. Parece muito legal. Tem As Pequenas Virtudes, da Natalia Ginzburg, que ela vai contar também sobre a vida dela e sobre a profissão e sobre o tempo dela, enfim. Tem esse aqui também, que é um que eu tô meio que guardando pra depois, que é Os Diários do Kafka. Essa edição tá em inglês e eu acho que deve ser muito, muito legal. Enfim, gente, é isso. Eu acho que eu tinha pra mostrar pra vocês de autobiografias e memórias e outros gêneros autobiográficos. Me deem indicações, quais livros vocês consideram legais desse tipo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até logo. Tchau, tchau.